por falar em saúde, o processo de emagrecimento vai muito além da alimentação regrada, de uma rotina saudável, das atividades físicas, né? É preciso constância, disciplina, foco. Andresa, que você vai conhecer agora na reportagem, sabe bem disso. Ela decidiu mudar os hábitos de vida e já vem colhendo os frutos de uma rotina mais equilibrada. Olha só. Andresa luta com a obesidade desde muito cedo e nesse processo já passou por diversas tentativas de perder peso. Nesses 32 anos, eu fiz várias dietas e assim, não foi dietas impensadas. Eu busquei apoio nutricional, eu procurei ajuda médica, mas o que eu via é que eu estava remando e eu não conseguia ver um resultado. A mudança radical veio quando ela percebeu que a obesidade estava prejudicando todas as áreas da sua vida. Eu comecei a ver que a obesidade estava roubando coisas muito preciosas do meu dia. Por exemplo, eu adoro jogar vôlei de praia, jogo há 5 anos. E eu estava vendo que eu não estava chegando inteira nas bolas e não era porque eu não queria, é porque eu não conseguia, né? Eu estava com 122 quilos. Quando eu procurei o médico, que eu fui muito resistente a procurar, minha irmã disse, não, vamos procurar um nutrólogo. E eu confesso que eu tinha muito preconceito com a especialidade. Mas pesquisei bastante, encontrei um profissional e fui. Quando eu cheguei lá, eu tive um choque muito grande, porque eu estava com minha gordura visceral em 25. Eu já era hipertensa, né? Então, assim, eu estava com um risco de ter um AVC, alguma coisa séria, né? E aquilo foi um choque de realidade para mim. Uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos foram pilares essenciais para os resultados. Como forma de tratamento contra a obesidade, recorreu à medicação com supervisão especializada. Tomar qualquer medicação e você não seguir a dieta certinho e você não treinar, você não vai ver resultado. E um outro fator também que é muito importante destacar é que a caneta não me faz emagrecer. O que a caneta faz, e isso ele me explicou, é retardar, é desacelerar o meu processo digestivo. Então, ela acaba me dando mais saciedade. Ah, Andresa, você teve efeito colateral? Eu tive só na primeira aplicação. Eu senti um pouco de fadiga, inclusive ele orientou que eu aplicasse no final de semana, porque se eu estivesse trabalhando e tal, tivesse algum tipo de desconforto, eu estaria na minha casa. Eu só tive sono, assim, uma sonolência. Nos 3 primeiros dias que eu apliquei a primeira dose, eu quase não sentia fome, né? Mas ele disse, olha, mesmo que você sinta uma inapetência, eu preciso que você priorize as proteínas, né? E assim eu fiz. Nos últimos anos, o mercado do emagrecimento vem trazendo diversas inovações. Entre elas, tem ganhado destaque as canetas emagrecedoras. Mas a pergunta que não quer calar é como realmente funcionam esses dispositivos? Esse é o assunto que a gente vai entender agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, inclusive para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas, eu recebo a doutora Rossana Suassuna, que é nutróloga. Bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui, principalmente para falar de um tema tão relevante que faz parte da minha história como médica. Pois é, né? E você, claro que está aí do outro lado, pode e deve participar. Você já conhece, já tinha ouvido falar sobre essas chamadas, eu sempre coloco aspas, tá? Canetas emagrecedoras. É um assunto que tem sido muito difundido, né, na mídia, nas redes sociais. Tem dúvidas? Manda ligeirinho aí sua mensagem pra gente. O WhatsApp do Mulher Demais você já conhece, é o 991050400. E tem, ó, QR Code aqui no cantinho da tela. Para facilitar a sua vida, basta você apontar a câmera do seu celular e já entrar em contato com a gente. Para você ter uma ideia, a obesidade atinge 1 bilhão de pessoas no mundo. É um dado bem assustador até, né, doutora? Quais são os motivos para essa realidade? Bem assustador, na verdade. A gente não pode negar que temos um fator genético associado ao processo de obesidade, mas o ambiente engordativo é o principal fator atualmente, né? Com a evolução da tecnologia, né, dos produtos, dos alimentos mais calóricos, a gente vê um nível de nutrição muito pobre e isso favorece com que a gente tenha acessibilidade mais fácil a esses alimentos e a maioria das pessoas também tem acesso, né? A gente não pode negar que tem outras causas, outros fatores associados, mas o ambiente engordativo hoje é responsável pela epidemia
da obesidade. Entender essas causas ela é realmente essencial para um tratamento assertivo. Entendi. E dentro desse ambiente, quais são os fatores determinantes para que uma pessoa possa desenvolver a obesidade ao longo da vida, Então, doutora? o ambiente engordativo traz justamente esse olhar para a alimentação. Certo. Então, os alimentos mais calóricos que a gente vê mais aí, rico em farinhas, né? Aqueles alimentos mais palatáveis, açúcar, sorvetes, enlatados também está incluso, industrializados de uma maneira geral. Né? Então, a indústria traz isso muito forte. Então, o ambiente engordativo hoje é a principal causa da epidemia da obesidade. Eu coloquei canetas emagrecedoras, está aí no nosso destaque, inclusive, entre aspas, porque parece, esse termo, né? Parece que é o seguinte, você aplicou, usou a caneta, vai emagrecer instantaneamente, né, doutora? E não é assim. Como é que elas funcionam? Eu acho importante ressaltar aí a intenção de entender a obesidade como doença Certo. e diferenciar do padrão de emagrecer por estética. Tá? Então, porque a caneta é um medicamento. Então, é um medicamento que a gente precisa entender que é para tratar a doença obesidade. Certo. Então, dentro desse fator, as pessoas têm indicação para usar. Precisa de prescrição médica para uso, né? Então, é importante a gente ressaltar essa diferença, né? Do tratamento da doença para um fator de emagrecer socialmente por estética. Entendi. A gente viu até aí, né, durante o relato, a Andresa trouxe pra gente, que já fez dieta ao longo de toda a vida, engordava, emagrecia. E dessa vez, nesse novo projeto de vida, digamos assim, ela decidiu, junto com a ajuda médica, obviamente, aderir ao tratamento com as canetas, né, doutora? Quem é que pode usar essa ferramenta nesse processo que é contra a obesidade também, Isso, né? exatamente. As canetas, elas foram aprovadas inicialmente para o tratamento da diabetes tipo 2. Certo. Mas com grande resultado no processo de emagrecimento para obesidade, como eu falei, diagnóstico, né? Como é que você sabe que você tem um diagnóstico de obesidade? Quando você faz um cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado, você tem o IMC. Então, o IMC maior ou igual a 30 é um diagnóstico de obesidade. Mas também se enquadra em sobrepeso, que é o IMC maior ou igual a 27, com a pessoa tendo comorbidades associadas. Certo. Uma hipertensão, uma diabetes. Então, necessariamente sobrepeso e obesidade e diabetes tipo 2 é a prescrição de acordo com a avaliação médica para uso das canetas emagrecedoras para tratamento. Existem vários tipos diferentes, também trazem resultados diferentes, ações diferentes, doutora? Isso, exatamente. Hoje a gente tem moléculas diferentes em vários tipos de canetas. Automaticamente a gente tem dosagens diferentes também e os resultados também mudam de acordo com o tipo de tratamento escolhido. Para você ter uma ideia, o Ozempic, que é a semaglutida, ela foi a primeira a trazer um resultado de 15%, né, abaixo do peso. A gente hoje tem o Mounjaro, né, que é a substância ativa tirzepatide, trouxe um resultado de 20%, até em alguns casos 26%. Se você tiver uma ideia, em quilos, 100 quilos, 26 quilos a menos. Então, um valor muito significativo hoje no tratamento da obesidade. E tem estudos trazendo canetas e processos de medicamentos com moléculas mais evidentes ainda. Então, o que eu ressalto é que o tratamento da obesidade é para tratar também doenças relacionadas à própria obesidade. A gente está usando aqui a Andresa como exemplo, né? Porque a nossa equipe de reportagem foi por lá para ela contar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre esse processo de emagrecimento, onde ela já eliminou 13 quilos. E aí, doutora, ela falou sobre efeitos colaterais também. Todo mundo tem efeito colateral ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Existem pacientes mais sensíveis ao uso do medicamento e aí a gente tem alguns efeitos associados a gastrointestinais, né? Náusea, como ela falou na reportagem, enjoo, pode ficar mais fadigada, né? Então, assim, a fadiga em si tem relação com o processo de emagrecimento, por isso que é importante uma orientação alimentar em conjunto. Né? Você precisa ter um nutricionista acompanhando o seu processo, porque você precisa comer com qualidade, já que você vai ter uma redução da quantidade calórica, né? Da alimentação. Então, é bem evidente essa importância da alimentação em conjunto. E se você tem um médico acompanhando, ressalta a importância da prescrição médica para o uso do tratamento, você vai saber lidar com os sintomas. O médico vai orientar como lidar melhor com esses sintomas. Junto com esse tratamento, né, com as canetas, o que é que deve ter associado aí na rotina desse paciente que está
fazendo o uso dessas canetas com prescrição e com acompanhamento médico também. O que é necessário mudar no estilo de vida dessa pessoa? Exatamente. É importante a gente avaliar que o tratamento da obesidade ele é um tratamento crônico, né? A gente precisa entender que é uma doença e dentro desse processo de doença a gente tem o tratamento medicamentoso e temos também a mudança do estilo de vida. É um tratamento também. Mudar o estilo de vida, enquadrar a atividade física na orientação diária, uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, com acompanhamento nutricional é muito válido. Então, a partir daí, a gente consegue enxergar que o tratamento ele é multidisciplinar. Certo. Multidisciplinar. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá, gente? Inclusive, no próximo bloco, quando a gente retomar aqui o papo com a doutora Rossana, a gente vai trazer mitos e verdades sobre esse assunto também, né? Porque tem muitos mitos aí envolvidos, né, doutora? Até algumas fake news compartilhadas nas redes sociais mesmo. Você vai mandando sua mensagem, suas dúvidas pra gente, tá? Através do 991050400. Aproveita que tem especialista aqui na área. Daqui a pouquinho a gente volta então, tá, doutora? Tudo bem. Combinado, então.